Bom, vamos falar agora em relação ao veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a desoneração da folha de pagamento. Isso reverberou em várias situações, inclusive na adiação de apreciação de alguns vetos por parte do Congresso. Vamos às informações que vêm da Agência Brasil. Lula veta a prorrogação de desoneração da folha de pagamento. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou integralmente o projeto de lei que pretendia estender até 2027 a desoneração da folha de pagamento de 17 setores da economia e reduzir a contribuição para a Previdência Social paga pelos pequenos municípios. O veto deverá ser publicado em edição extra do Diário Oficial da União ainda ontem, na quinta-feira. Implementada desde 2011 como medida temporária, a política de desoneração da folha vinha sendo prorrogada desde então. Com o veto presidencial, a medida perde a validade em dezembro deste ano. A ideia do projeto de lei, aprovado pelo Congresso no mês passado, era manter a contribuição para a Previdência Social e sobre os extensivos em mão de obra entre 1% e 4,5% sobre a receita bruta. A política beneficia principalmente o setor de serviços. Até 2011, a contribuição correspondia a 20% da folha de pagamento. Esse cálculo voltará a ser aplicado em janeiro. Os 17 setores são confecção e vestuário, calçados, construção civil, call center, comunicação, empresas de construção e obras de infraestrutura, couro, fabricação de veículos e carrocerias, máquinas e equipamentos, proteína animal, têxtil, tecnologia de informação, TI, tecnologia de comunicação, TIC, projeto de circuitos integrados, transporte metroferroviário de passageiros, transporte rodoviário coletivo, transporte rodoviário de cargas. Durante a tramitação do projeto de lei, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu que o tema fosse discutido apenas na segunda fase da reforma tributária, que prevê a reformulação do imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido. Em julho, o ministro chegou a dizer que o projeto era inconstitucional, mas sem entrar em detalhes. Vetado. Ontem, quinta-feira, tinha uma análise conjunta, que o Senado e a Câmara iam analisar conjuntamente, uma sessão conjunta, sobre os vetos do presidente. Tem marco temporal, tem várias situações nesse veto. E ontem foi suspensa. Disseram que o local estava sendo utilizado e não poderia abrigar a sessão, não poderia ser feita. Ok, então não foi feita a sessão devido a essa situação de que estava sendo utilizado o local. Realmente é de se preocupar. Um Congresso, um Senado que lida com questões nacionais está sobre uma situação tão pequena, de uma agenda no local, o local não está disponível. Quer dizer, bom, isso é discutível, mas tudo bem. Vamos entender como sendo um ato sem nenhum propósito. Foi por acaso. O Senado ficando sem lugar para fazer uma Assembleia Conjunta por acaso, para analisar os votos. Mas agora, com essa questão do veto da desoneração, que já era aguardado e muitos já avisavam, o próprio Congresso já tinha dito que se vetasse ia voltar para o Congresso, como vai voltar para o Congresso junto com os outros vetos, e provavelmente o Congresso vai derrubar. André. Márcio, eu fiquei super espantado quando eu vi essa notícia ontem à noite, e hoje de manhã os jornais estavam só falando disso, a maioria das páginas, e é complicado porque o Brasil está devendo muito dinheiro. A gente está com um buraco de quase 200 bilhões e é claro que o governo precisa dar um jeito de pagar essas contas. São as dívidas públicas e eles precisam dar um jeito de pagar essas contas. Até aí, ok, tem que se virar. Mas quando você vem com essa determinação de desonerar, de não mais onerar, na verdade de onerar, de acabar com essa possibilidade que o empresário tem que é um desconto, na verdade, esse valor que são de 20%, que eles têm de desconto, é um valor que realmente eles conseguiriam investir em mais trabalho, conseguiriam investir em mais emprego. Então, assim, o que está em jogo agora é realmente a possibilidade,
a ideia de repente, isso acabar atrapalhando as empresas e acabar demitindo muito mais gente. A expectativa de 1 milhão de empregos a menos. Tem isso? Eu nem vi. Na verdade, eu estou deduzindo. Eram 700 mil, chegou-se a quase a estimativa de 1 milhão de postos de trabalho. Quando eu vi, na verdade, quando eu vi essa matéria, eu comecei a ver que tava vários jornais falando, eu já comecei a pensar nessa possibilidade, porque realmente não tem como você manter tantos empregos e pagar tanto da folha, tanto por cento de folha. Então a melhor opção para o empresário é continuar pagando e reduzir custos de uma outra forma. Ou seja, a gente acaba entrando naquele mesmo problema que a gente tenta tapar o sol com a peneira, mais uma vez. E aí a gente fica nessa discussão. Eu acredito, é claro que isso vai ser vetado. É claro que vão vetar, é claro, óbvio. Não? Você acha que não? Eu acho que é. Eu acho que vai ser vetado. Óbvio. Concordo com você, não era nem para ter. Eu acho que isso não devia nem ter sido colocado. O ministro Haddad, ele trouxe essa pauta, na verdade, ele mostra realmente o domínio que ele tem sobre o nosso presidente em trazer essas ações, mas eu acho que é uma briga que realmente vai dar dor de cabeça, porque eles vão ter que encontrar lugares para tirar esse valor. E aí a gente vem, né, Márcio? Porque assim, quando o Lula entrou, foi aquela coisa, o Brasil, tamo livre, tamo legal, ok. Mas aí a gente percebe que, tipo assim, tem tantos gastos comparado com o mesmo período do ano anterior, subiu bastante esses gastos, e a gente percebe, por que voltaram-se tantos ministérios, Márcio? Eu vou ser bem franco, tipo assim, eu não sou uma pessoa de direita, mas eu também não sou extremista de esquerda, eu acredito, mas eu acho que se a gente tiver que um mínimo de consenso, um mínimo de consciência sobre isso, se você sabe que você tem dívidas exorbitantes, por que você vai reativar ministérios que realmente você consegue perceber que o Brasil consegue andar? Não, é claro que a gente precisa tomar muito cuidado quando a gente fala sobre isso, porque são vários setores que realmente precisam de representatividade dentro do governo. Mas eu acho que tinha que ser posto na balança o que aconteceria dentro de um ano, que é o que a gente está vendo agora. O que você está me dizendo é o seguinte, que na verdade a representatividade ela tem que ser exercida. Sim, perfeitamente. A forma como que você vai exercer essa representatividade determina muito o que você tem de gastos no Exatamente. governo. Então, para você criar ações em determinados setores, você tem que primeiro entender como você vai operar naquele setor. E se toda uma estrutura que você está tentando disponibilizar, se ela tem toda uma condições de se manter. Financeira de se manter. A matéria disse bem que, na verdade, começa a partir de janeiro. Sim. E o que começa a partir de janeiro? O orçamento de 2024. Exatamente. Que nós já sabemos do déficit que existe. Déficit que tá. O governo está querendo arrumar dinheiro de tudo quanto é lugar para conseguir manter, porque senão vai ter que cortar. Como é que você faz com quase 200 bilhões de déficit? Não tem como. E não é para esse ano, já é para o ano que vem. Só que as empresas já fazem a sua programação diante disso. Janeiro é um mês, sabe aquele janeiro que o brasileiro fala, poxa, janeiro é quando eu pago IPTU, IPVA, isso, aquilo, despesa, aquele mês. Então, para a empresa também, né? Então, puxa o freio, demissão, começa, porque o empresário não vai deixar de ter lucro. Não. Ele vai manter o lucro, ele vai manter o investimento dele, mas vai reduzir o corte de salários, 20% dentro da folha de pagamento, ele vai acabar atingindo. E não atinge só os empresários, atinge também os municípios. É tudo uma cadeia, exatamente. Os municípios. E aí é que está a outra situação. Os municípios, muitos deles não vão ter condições de arcar com mais esses 20%. Olha só isso. E além das empresas pensarem que venha essa análise que está sendo dita de demissão, os municípios, para tentar pagar, para não ficar com uma dívida maior, aí vem mais impostos. Aí vem mais impostos, adequação, redução de investimento. Eu acho que bom que isso não vai. Eu tenho plena consciência de que isso vai ser vetado, gente. Eu acho que assim, é uma discussão que vale a gente, enquanto cidadão, ficar antenado, entender o que está acontecendo. Eu vou procurar estudar mais sobre isso, porque realmente eu vi hoje de manhã, en passant, e eu fiquei impressionado com isso, mas eu acho que cabe a gente tentar entender como é que vai ser feito isso, porque mesmo sabendo que vai ser vetado, a gente sabe que foi vetado. E o que vai ser feito para que essa dívida seja realmente paga? Como é que funciona, para quem está assistindo a gente agora, entender como é que funciona esses projetos, né? Foi aprovado pelo Congresso, que é a Câmara dos Deputados e o Senado, foi aprovado o projeto e segue para a sanção da presidência, para a autorização do presidente. Quando o presidente sanciona, ele dá ok,
segue para publicação e já entra em vigor. Quando não, ele veta, o veto retorna ao Congresso para ser analisado em sessão conjunta. E essa análise, se for derrubado o veto, o Congresso tem a autoridade para publicar e se tornar lei. Isso vale tanto no Congresso, isso vale também nas assembleias, isso vale também nas câmaras. Quando um prefeito veta uma lei, essa lei volta, o artigo da lei, ou a lei completa, essa lei volta para o Legislativo e a análise dos vereadores acabam derrubando a lei ou não, derrubando o veto ou não, e publicando a lei, e ela se torna fato. O que ela entra em vigor. Muitas vezes tem uma condição de que alguns senões, referente a gerar despesas, a versar sobre matéria orçamentária, toda uma situação que tem alguns embrólios jurídicos aí em algumas situações. Mas nesse caso do Congresso, não. Derrubou, vai, ponto. Não existe impacto, já está vigente, né? Então tem toda a situação. Bom, vamos aguardar, né, André? Gente, eu acho que cabe a gente realmente, como o Márcio trouxe, esses assuntos econômicos são assuntos complicados e muitos de nós acabamos deixando de lado para que a gente não... Porque a gente pensa assim, não entendo, é complexo. E na verdade a gente precisa realmente estar antenado para que a gente realmente possa debater sobre, entendendo sobre o que está acontecendo e principalmente onde isso reflete no nosso bolso. O que é bom entender o brasileiro é o seguinte, vai onerar a folha do pagamento, vai faltar para pagar funcionário, vai ter demissão. Exatamente.